Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para informações, notícias, palpites sobre o Fla-Flu clássico que vai acontecer amanhã às 4h30 da tarde e o Flamengo vai, para uma sequência de jogos dificílimos aí, Fluminense, Botafogo e Vasco pelo Campeonato Carioca e o Felipe Luiz quer ganhar o Campeonato Carioca e ele vai precisar passar por esses três adversários dificílimos, mas o Flamengo está melhor do que todos esses três e tem um elenco melhor também. Mas vamos ver aqui a mídia paulista falando sobre esse assunto, informações, escalação. Então assiste esse vídeo completinho para você não perder nenhuma novidade. Créditos, claro, aqui na descrição do vídeo deixaremos para o jogo aberto e você pode se inscrever e ativar o sino para não perder nenhuma novidade, assim como deixar o seu like também, que ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas. Ainda na batida dos clássicos, tem um encontro entre Fluminense e Flamengo no Maracanã amanhã. O Flu precisa muito dessa vitória. O Flamengo é um pouquinho mais tranquilo. A expectativa é de Maracanã lotado para o segundo clássico disputado no Rio de Janeiro em 2025. Fluminense e Flamengo entram em campo neste sábado, às 4h30 da tarde, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. As duas equipes vivem momentos distintos na temporada, mas chegam para a partida depois de vencerem na última rodada. O tricolor ganhou do Vasco por 2-1. Já o rubro-negro goleou a Portuguesa por 5-0, com um time considerado alternativo. Pelo lado do Fluminense, a dúvida fica por conta do lateral direito Samuel Xavier, que foi poupado contra o Vasco por conta de dores na coxa esquerda. Além disso, o técnico Mano Menezes segue sem poder contar com Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, e Ganso, com quadro de miocardite. A tendência é que Mano escale a mesma equipe que venceu o Vasco. E a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, Então você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar. A boa notícia para a torcida tricolor é que Germancano renovou o contrato até o fim de 2026. Antes, o vínculo dele com o Fluminense ia até o final deste ano. Ídolo do clube, Cano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e o bicampeonato do Carioca e da Taça Guanabara. Já o treinador Felipe Luiz deve mandar a campo os titulares que foram poupados contra a Portuguesa. O Flamengo encerra a preparação para o clássico nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. O lateral direito Varela também retorna ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta, após ter sido liberado para o velório da mãe no Uruguai. Ele será reavaliado para o duelo de amanhã. O Fluminense foi a única equipe que conseguiu derrotar Felipe Luiz à frente do Flamengo. O tricolor venceu por 2-0 em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas isso não preocupa o treinador rubro-negro. Quero ganhar. Não vou entrar nem para empatar, nem para perder nenhum jogo nunca. Os jogadores que eu vou colocar no campo vão ser os que eu acredito que vão ser os melhores para vencer o jogo. E se eu não acredito que eles são os melhores, não vão ser eles que vão começar. Na tabela, o Fluminense é o 8º colocado com 10 pontos somados, a 2 do G4, zona de classificação para as semifinais do estadual. Já o Flamengo é o vice-líder com 13 pontos. Muito bem, vamos acompanhar as emoções desse Fla-Flu. Bom, tem mais do Campeonato Carioca aqui no Sport Center, porque no final de semana simplesmente um Fla-Flu, hein, Mari? Então são vários clássicos no fim de semana e no Rio de Janeiro tem isso. O fã do esporte que já está acostumado a toda sexta-feira ficar até o final do programa, que a gente sempre tem um touch. E o touch vai ser sobre todos os clássicos, ranqueando. Então vai envolver todos os clássicos. Fla-Flu, Cruzeiro Atlético, Goiás Atlético Goianiense, todo mundo. Vai ser... Como é que o Pedro Henrique Torre vai definir isso? Vai ser um sururu, um hilarie... Vai ser um hilarie, hein, Pedro? Um hilarie, um convescote de torcidas, vai ser animadíssimo aqui no Maracanã. Amanhã a gente espera às 16h30. Um abraço para todos, beijo para Mari, enfim, Marra, Jailson, todo mundo que está com a gente aí, o Bruno também. Pois é, aqui atrás dá para ver, tem uma fila já, o pessoal enfim, enfileirando realmente, né, perdão pela redundância,
mas já em busca de ingressos para essa partida, porque o clima está quentíssimo, a chapa está muito quente aqui no Rio de Janeiro, mas todo mundo quer conferir esse primeiro Fla-Flu de 2025. Promete bastante, um duelo muito interessante. O Flamengo vem muito bem, campeão da Supercopa, com um time reserva, a gente pode dizer, no meio de semana ganhou de 5-0 da Portuguesa. O Fluminense conseguiu a vitória de virada por 2-1 sobre o Vasco em Brasília, uma vitória muito importante também, porque foi a 10 pontos, então agora sonha com a classificação ainda, tem que vencer até o Flamengo para ter aquela condição ali de chegar mais em cima. O Flamengo tem 13 pontos, foi superado pelo Volta Redonda, está em segundo lugar, então vai ser uma disputa muito interessante. E o Fluminense é o único time que venceu o Felipe Luiz em 20 jogos do Felipe no comando da equipe profissional. No ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. Até o Flamengo foi meio que enterrou as suas chances de título naquele Fla-Flu. Então o Flamengo vai com a força máxima possível. Agora pela manhã o clube informou que o De La Cruz ele vai ficar fora desse Fla-Flu por conta de controle de carga. Ano passado sofreu bastante com as lesões, enfim, desfalcou bastante, então vai ter um controle de carga. Ele fica fora e fica a expectativa, quem vai jogar ali no meio, Everton Araújo, de repente também o Alan pode incorporar esse meio de campo, então a gente vai ficar de olho no qual vai ser essa possibilidade do Felipe Luiz. E o Fluminense conta com o Cano também, que vive uma excelente fase, né, em 2025, depois de um ano muito complicado em 2024, quando fez só 7 gols, sofreu muito com lesões. Nesse ano, 5 jogos, 4 gols, e a vítima preferida dele com a camisa do Fluminense é o Flamengo. Foram 7 gols e o Fluminense anunciou a renovação do Cano de contrato, agora vai até o fim de 2026. E antes de devolver para vocês, Bruno e Mari, só para terminar mesmo, o Flamengo amanhã vai homenagear os garotos do Ninho, como vão se completar 6 anos da tragédia do Ninho do Urubu. Vai ter uma celebração lá, uma homenagem ecumênica, no Ninho do Urubu, fechada para famílias e diretoria, e no Maracanã um pet na camisa e também uma exibição no telão, escrito no pet na camisa, Nossos 10. Então é a homenagem que o Flamengo vai fazer às famílias e também aos garotos que se foram naquela tragédia do Ninho do Urubu. Importantíssimo, tá, Pedro? Sempre lembrar e homenagear depois de tudo que aconteceu. A gente fala mais com o Pedro. O Fluminense, de fato, para esse jogo contra o Flamengo. O Riquelme Felipe, lá na frente pela direita, foi muito bem na partida. O Canóbio pela esquerda e o Arias centralizado, apoiando os dois lados, e também o Germancano lá na frente. E por falar no Germancano, ontem o Fluminense oficializou a renovação de contrato do Germancano até o fim de 2026. O Germancano tinha contrato até o final de 2025, agora vai até o final de 2026. Na semana passada, o Arias renovou também o contrato, agora tem o maior salário do Fluminense aí do elenco tricolor, e vai até o meio de 2028. Então essa é a aposta do Fluminense, né? Utilizar o Martinelli, o Hércules na marcação, tirar o espaço do Flamengo e focar no Arias ali centralizado, apoiando os lados, e também o Germancano lá na frente. Agora eu quero saber como chega o Flamengo para esse jogo, com a repórter Camila Barbieri. Tudo bem, Camila? Boa tarde. Ei, Juliano, boa tarde para você, para o Luiz, para todo mundo que está com a gente. A gente está bem pertinho aqui, né? Porque, afinal de contas, um clássico grandioso amanhã, às 4h30 da tarde. Para esse jogo, bom, vale a gente destacar que o Flamengo vem embalado com a conquista da Supercopa Rei e também com essa vitória maiúscula em cima da Portuguesa por 5-0 lá em Uberlândia. Bom, e essa vitória, ela tem a ver com o planejamento também do que o Felipe Luiz pensa para levar esse time a campo amanhã aqui diante do Fluminense. Lembrando que na quarta-feira tem outro clássico diante do Botafogo, também aqui no Maracanã, dessa vez o mando de campo então do Flamengo. Bom, então, o que o Flamengo está fazendo, né? Os titulares que jogaram contra a Portuguesa, esses receberam folga ontem, né? Depois de voltar de viagem, eles voltaram na madrugada de quarta para quinta-feira, na quinta-feira folgaram. Então, hoje é o primeiro treino que o Felipe Luiz vai ter. Tanto os titulares, todo o time que viajou para Uberlândia, que venceu a Portuguesa, e o time dos titulares que foram poupados para esse jogo contra a Portuguesa, mas
que é o time considerado aí o ideal, o time que disputou a Supercopa Rei contra o Botafogo. Então aí incorporam-se a esse elenco, né, os titulares que começaram jogando contra a Portuguesa, o Arrascaeta, o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha também. Tem uma baixa que o Flamengo divulgou hoje pela manhã, viu, para esse jogo. Nico de la Cruz, ele está fazendo um trabalho de controle de carga, o departamento médico, então, entendeu que era melhor preservá-lo, ele não virá a campo. Nessa posição tem opções de Everton Araújo, também o Alan, a gente vai descobrir amanhã qual será a escolha do Felipe Luiz. Lembrando, o Felipe Luiz tem apenas uma vitória, uma derrota apenas, nesse currículo dele curto, né, como treinador profissional do Flamengo, e foi justamente para o Fluminense na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, também tem esse clima aí de revanche, hein, Luiz? Que com certeza vai dar o tom desse grande clássico aí. A tendência é que o Felipe Luiz vá com esse time que foi a campo contra o Botafogo pela Supercopa Rei. A ver amanhã, né? Amanhã a gente vai descobrir se vai ser esse mesmo time. Um beijo pra você. Outro pra você também, Camilinha. Naquele jogo, gols de Arias e Lima, o Ganso perdeu um pênalti, o Rossi defendeu. Camilinha, Juliano, beijo pra vocês, ótimo trabalho e uma ótima sexta-feira nesse ensolarado Rio de Janeiro. Recado dado, hein? Amanhã, 4 da tarde, pré-jogo de Fluminense e Flamengo às 4 horas da tarde no Sport TV, transmissão do jogo na sequência no Premiere. Agora tem aqui do meu... Só pra lembrar uma coisa pra vocês, toda vez que o torcedor do Flamengo fica assim, porque nananã, que a Fla-Press fica em chama, o Fluminense vai lá e toma. Só pra avisar, é clássico. Esse passe do Ganso é brincadeira. É brincadeira. Bom, então você tá aí, a gente vai ficar vendo melhor momento que eu tô aqui igual um palhaço falando, estou olhando pra tela, vamos lá, fica rodando o passe do Ganso aí, Lubi. Olha isso. Pimba. Olha isso, cara. Faz falta, né? Tá doido, cara. Ele nem olha. A gente não vê isso. Falamos do passe do Arrascaeta pro Matheus Gonçalves no jogo. Faz o seguinte, então, só pros supersticiosos, bota os números do Felipe Luiz aí, pra gente ver um detalhezinho, seu Flávio Amêndola. Ó, os caras gostam de botar aqui mais título que derrota, né? 2 títulos, 20 jogos, na verdade 4 títulos, 2 no profissional. 20 jogos, 13 vitórias, 5 empates e 1 derrota. 77%. Sabe qual foi essa derrota? Sei. Pra quem? Flu. Então, o que isso quer dizer? Nada. Não, tem. Isso não quer dizer nada. E já era humano. Era humano mesmo. E era o Felipe Luiz? Isso. Não quer dizer nada. Mas era outro momento, Bigode? Era outro momento. Eu acho que agora com a pré-temporada o Flamengo tem mais chance, é favorito, é bem favorito para esse clássico. Mas tem chance do Fluminense ganhar? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. A gente já viu o Fluminense ganhar o Flamengo de 19 lá, 2020. Agora, parabéns. Por quê? As pessoas te escutaram. Riquelme titular de novo. Porra, mas não precisa ser nenhum gênio pra saber isso. E o Mano falou uma coisa interessante, espero não queimar algum VT. Porque precisa de um pouco de tempo pro Arias se readaptar à posição no centro do campo. É isso. Mas eu já acredito que aquela circulação que ele teve mais na parte central, mais atrás, não vai ter. Ele vai estar lá perto do cano, precisa próximo variar. da área. Eu acho que o problema do sistema ofensivo do Fluminense é esse, é ter variação. É o Arias jogando pelo lado direito, mas podendo ter liberdade para jogar no meio, para jogar pelo lado esquerdo. Boa. Porque são jogadores que têm muita capacidade. O grande teste amanhã do Riquelme é porque, assim, ele jogou bem. Agora contra o Fluminense que ele entrou no jogo, né? Contra o Vasco que ele entrou no jogo. Foi bem, mas era um Vasco muito acuado, desorganizado. Amanhã é um teste bom. Amanhã é um jogo assim, moleque, jogo da tua vida, arrebenta. Os caras cascudos, por exemplo, ele joga do lado direito. Normalmente seria o Alexandre, que é um cara que está acostumado ao enfrentamento, tem mais experiência. É o que a gente costuma dizer no futebol, né? Quem viveu o futebol, quem participou dos clubes, que essa transição de sub-20 para profissional é o momento mais importante da carreira do atleta, porque ele acaba lidando com jogadores que são 10, 15 anos mais velhos que você, mais fortes, mais experientes, que tem uma experiência que pode acabar te anulando, dependendo de como você se portar dentro do campo. E o Riquelme, ele nem passou pelo sub-20. Ele já do 17 foi pro profissional. Isso é ruim também, mas assim, ruim... mas não tem jeito. Entre aspas, que pra ele é ótimo. Agora, bota o hino do Flusão aí, notícia boa pro torcedor tricolor, hein? Notícia boa pro torcedor tricolor. Olha lá. Renovado, Germancano, aliás, pegaram vocês dois na academia, porque vocês votaram no Cano e não no Verrete, foi um negócio, eu tive que defender vocês.
Vocês votaram no Verratti. Isso. Então, os tricolores... O cara fez 2 temporadas, fez 40 gols seguidos. O Verratti, Fernandão, o melhor Verratti, jogava no Belgrado. Nunca fez gol lá. Foi artilheiro do Campeonato Argentino. Não sei, mas assim, eu tô... Empurrando o caminhão na ladeira. Eu estou sendo apenas o mensageiro. Você não tem que matar o mensageiro. Eu sou o cara do correio. Não é assim não. Você chegou lá pra entregar a mensagem é ruim, vai junto. Pô, então, por exemplo, chegou a multa pra mim agora das férias. Você botei no grupo não, né? Não. Chegou, polisei. Eu falei, que isso? Uma carta, polisei. Eu falei, que eu fiz lá fora? Não é possível, fiz nada. Não bebi. Aí abri a carta. Era multa lá na Suíça, passei voado lá no negócio, era 60, 5,80. Também tá em alemão, até parece, número é número, né, o cavalo. O número tá em alemão. A Bebel falou pra caceta, 150 francos suíços, vezes. Nossa. Eu falei, pô, mas eu não sabia, ela, você não olha a placa. Eu falei com você. Falei, perdão, amor, pagarei. Errei, moleque. Pelo menos não ter ponto na carteira, né? É isso, amém, tá bom. Ih, rapaz, será? Não deve ter não, lá de fora. Eu jurava que era 80, depois eu vi que era 60. Acontece, não vai acontecer de novo. Até porque vai voltar lá agora daqui a 10 anos. Germancano renovado e a gente tem os números do Cano aqui para deixar esses meninos aqui constrangidos. Esses dois aqui. Filma os dois. Filma a carinha dos dois aqui, ó. Filma a carinha desses dois aqui que votaram no Verratti e não votaram no Cano. Cano no Fluminense. 95 gols. 12 assistências. Libertadores, Recopa, 2 Cariocas, Artilharia e 2 filhos. Eu acho que o primeiro já tinha, né? O Lolo já tinha, Lorenzo. A menina é? Lionela. Lionela que foi com o Flusão, vestindo a camisa do Flusão também. Notícia boa, né, galera? Notícia boa. Só que precisa de alguém pra dar um help pra ele aí quando ele não puder jogar. Até porque hoje a gente falou sobre isso, né? Sai o Cano, sem o Cauã Elias, não tem o John Kennedy, tem o Lelê, que tá voltando de uma lesão muito grave. Então o Fluminense vai ter que ir ao mercado em busca de centroavante, isso é um fato. E agora eu quero saber qual vai ser a ideia do Mário para trazer um centroavante, porque observando o mercado aí, para você trazer um cara que vá agregado, tá meio inflacionado, né? Eu quero ver qual vai ser o coelho da cartola que o Mário vai tirar para trazer esse atacante. Até porque um centroavante, para ser um cara diferente do Cano, para ter características diferentes, até porque não adianta trazer um cara que jogue do mesmo jeito, porque precisa mudar o jogo dentro da partida, enfim, as funções que o jogador pode ter dentro do campo, porque você trazer um cara muito alto, né? Um cara que tem a bola aérea melhor, é um cara que não tem tanta mobilidade. É um cara... É isso que eu tô falando. Não tem tanta mobilidade. O Fluminense hoje é um time de muita mobilidade ofensiva, que precisa desse cara que abre os espaços até pro próprio Arias, pro próprio Riquelme sair do lado do campo. O Fluminense vai ter que se mexer nesse... O Fluminense tem que se mexer nesse mercado. Essa mobilidade toda, ou você prefere o Cano sempre enfiado? Esse Cano aí me agrada, com mobilidade. Ai, que coisa, hein? É melhor ficar calado. Pô, mas aí eu tô falando uma coisa normal, cara. Como é que fala atacante enfiado, atacante pelo lado, atacante fixo? Como é que fala? Eu respondi com mobilidade. Foi uma boa pergunta. Foi inteligente, mas eu não tenho o que fazer, cara. Eu não gosto de dar moral pra ele, mas foi inteligente. Foi inteligente. O Cano móvel é o que se movimenta. Com mobilidade. Mobilidade ofensiva. Que consegue atacar bem os espaços. Firme igual prego na areia da praia. Não, tem que ser firme. Ó, bota aquela... Marcão. E aí, jovem, Marcão. Fala top! Pai do Gerson. Beijo pro Marcão. Beijo, top! Tamo junto, top! Top. Tomou um vinho arrumado lá no Mundo de EV, tá? É. Botou a mão na mesa. Falou. Vamos ouvir o Marcão falando sobre o Gerson, a venda do Gerson. Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria. Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar e o jogador, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto? Então tá. E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson tá se doando, o Gerson foi convocado, tá jogando, o Gerson ele tá fazendo o que ele tem que fazer, porque ele é o profissional do clube. Com direito a ser capitão ainda. E agora eu te pergunto,
A valorização chegou? Não chegou. A verdade verdadeira, você pode questionar, devia falar, não devia falar, porque é pai, porque é empresário. Pode deixar, Pedro, pode deixar lá no alto, porque é papo reto. Não. Qualquer pai, empresário, nessa circunstância que ele disse pra gente, falaria a mesma coisa. Valorização. O Gerson talvez não seja nem de perto o maior salário do Flamengo. E é quem joga mais bola no Flamengo hoje. Se o time da Rússia vir oferece 25 milhões e a operação é boa pro Gerson e pro pai, é normal haver uma dúvida. E aí cabe ao Flamengo fazer diferente do John Textor, que ofereceu pouco pro Arthur. Pra mim, um erro é perder o Arthur e valorizar o Gerson. Dentro desse contexto que você falou, é o melhor dos mundos, seria o melhor dos mundos. Chegou essa proposta, o Gerson já tinha um contrato. E concordo com você, o que ele falou ali é até interessante. Pô, é legal o Flamengo chegar, vamos renovar, já fez isso no vamos futebol, aumentar. abrir mão de dinheiro para poder apostar. Perfeito, mas a gente sabe que o mundo da bola, ele não é feito de bonzinhos. Alguma coisa ele tinha um interesse para vir para cá. E se tinha, acabou conquistando, que foi o Gerson performar. Seleção brasileira. E aí ele cobrar isso, eu acho maneiro. Só que isso foi direcionado à diretoria? Foi negado? A gente não sabe. Pô, Nando, quando o pai do cara que é empresário vai num podcast e fala assim, a valorização veio, bota esse finalzinho pra mim, fera, de novo. A valorização veio? Não veio. Mas aí eu acho que a gente também não pode esquecer que houve uma troca de diretoria, né? Será que não teve conversa nenhuma até agora? Eu acho que não. Os caras oferecendo 25 milhões, ninguém chamou o Gerson pra começar? Eu acho que ainda... muito pouco tempo, GV, muito pouco tempo, GV. Não. A diretoria. Há 10 dias chegou uma proposta de 15. Sim. Aí foi pra 20, tá em 25. Nesses 10 dias, ninguém sentou com o Gerson e falou, filho, você quer ir? Filho, você quer que a gente te faça uma proposta? Filho, se você for, você leva tanto. E te dá uma luva de tanto e um salário de tanto. Fernandão, se não aconteceu, tá errado também. Tu trabalhou no futebol, pelo amor de Deus. Bota o finalzinho pra mim, fera. Chegou essa proposta de 25 birubiru no Flamengo, com o papel timbrado do clube. Vamos lá. Bota aquela, Pedrinho, por favor. Isso é importante a gente escuta, Nando. O Gerson performou, o Gerson tá se doando, o Gerson foi convocado, tá jogando, o Gerson ele tá fazendo o que ele tem que fazer, porque ele é o profissional do clube. Com direito a ser capitão ainda. E agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. Aspas pro nosso parceiro Marcão. A valorização chegou? Não chegou. Bigode. GV, eu acho que é tudo uma questão de conversa. Também eu acho que hoje, no momento atual, o Gerson é o principal nome desse Flamengo, é o capitão do time, é um líder do grupo. E eu acho que a importância dele ela vai muito além do que só dentro do campo. Eu acho que o Gerson, especialmente para a garotada, para a molecada da base, o Gerson é um cara que ele consegue agregar bastante. Ele traz todo mundo para o lado dele. Isso a gente já ouviu e sabe de histórias dele de bastidores. E eu acho que é aquilo que a gente estava falando ontem aqui. O Gerson primeiro precisa decidir o que ele quer para a carreira dele. Se ele quer continuar indo para a seleção brasileira, se ele quer continuar sendo protagonista no Flamengo, que é um dos maiores clubes da América do Sul, se ele quer continuar brigando para ganhar Libertadores todo ano, Brasileiro todo ano, Copa do Brasil todo ano. Se ele não quiser isso, ele pode... isso aí é de cada um, é individual. Ele pode muito bem achar que ir para o Zenit sem jogar competições europeias, só lá o Campeonato Russo, a Copa da Rússia, seja suficiente. E tá tudo certo também, cada um pensa da maneira que acha melhor. Mas eu, particularmente, não vejo como um caminho ideal para ele, não. Até pela crescente que ele tá. Se fosse um jogador numa outra fase da carreira, aí é uma outra história. Mas eu acho que, pensando esportivamente, o Flamengo é a melhor opção. E aí eu acho que essa questão de valorização, ela é até merecida, pelo que ele vem fazendo. E aí é uma questão de conversa, de chamar, sentar, a gente tem isso, você recebeu isso, vamos embora, vamos continuar o casamento ou não? E aí, vida que segue. Mas eu acho que não tem muito mistério nessa situação, não. E soltar assim no podcast, acho que acaba até trazendo a negociação para um lado que não poderia caminhar muito. Mas também pode ser uma estratégia do próprio Marcão, né? Para chamar atenção para isso e acaba até colocando a torcida, né, que adora o Gerson, que quer o Gerson no Flamengo. Duvido. Não. Deixa eu terminar. Colocando a torcida contra a diretoria a favor do Gerson.
entendeu? Ah, mas tu acabou de falar que futebol não tem bonzinho. Isso aí, no caso dele. No caso dele, não tem Nandô, bonzinho. Nandô. É o que eu tô falando. O Gerson hoje... Não tem bonzinho. Arrascaeta craque, Bruno Henrique craque, Cebolinha craque, Araújo. Luiz Araújo. Mas o Gerson tem que estar no nível salarial desses Concordo. caras. E tem que ter uma compensação. Se ele abriu mão de comissão, de luva, né? Que parece que foi o que o Marcão falou, esse é o momento de falar, filhão, tá bom, toma aqui, ó. Até pra renovar uma multa maior. Se ele continuar jogando essa bola, chegar no Mundial, os caras vão levar ele. Quer ver? Mesmo se não tivesse aberto, se tivesse recebido todo o dinheiro, ele veio pra cá com um contrato. É isso. E ele performou dentro desse contrato. Hoje, na minha opinião, ele é o titular da seleção brasileira na posição. Também acho. Tem que ser valorizado. Eu não tô dizendo que não tem que valorizar. Só que a forma como isso vai acontecer é que é contestado aqui. É só isso. Até porque, se eu não estou enganado, a multa dele atual para o futebol europeu é de 80 milhões de euros. Isso dificilmente esse valor chega, né? Mas os 40 no gesto tá bem pago. Não, 40, eu acho que tem para começar a conversar, tem que ser entre 30 e 35. Para começar a conversar. 25, não, esquece. Quando o seu Roscovo meteu o pé. E o Gerson, se até eu não me porque engano... o Claudinho, eles ficaram fazendo jogo duro. Agora aqui é sopa no mel. Verdade. É isso aí. Violão, ó. Se eu não me engano, ele completa 28 anos esse ano. Eu acho que é isso aí mesmo. O Gerson, 28 anos. É um cara que ainda tem lenha pra queimar, é um cara que não se machuca. Joga todos os jogos. Fisicamente é forte. A única vez que ele ficou é muito fora foi o diferente problema fisicamente. renal e ele não tem a ver com lesão muscular. Fisicamente ele é muito diferente da grande maioria, consegue performar bem. Vale muito pagar 2 pro Gerson, 3. Isso ninguém vai contestar aqui. Não. Só que a forma como se negocia. Tudo que vai desenrolar nessa negociação, você sabe aqui no Donos da Bola. Então, galera, vamos falar aqui agora sobre a escalação do Flamengo, né, para poder enfrentar o Fluminense amanhã. É o clássico Fla-Flu. E aí, vem tendo aqui a provável escalação, né? O site vem informando. Quer dizer que vai ser exatamente essa? Não, porque o Felipe Luiz a gente sabe, né? Ele só decide na hora, mas aqui é um esboço, né? Mais ou menos de como pode ser, né? Esse Flamengo, como pode ser. A gente vai ter uma ideia aqui, mais ou menos, do que o Felipe Luiz pode fazer, né? No caso aí amanhã, visto que é um jogo de extrema importância para o Flamengo. O Flamengo tem que vencer esse jogo de qualquer maneira, né? Para continuar indo bem. E aí, a escalação é basicamente assim, né? A gente sabe que o Flamengo tem algumas baixas ainda, né? Praticamente todos voltaram, mas ainda tem um Vinha, né? Que teve uma grave lesão, tá ainda fora. Assim como o Pedro, né? O melhor 9 da América do Sul também. A gente teve essa perda muito grande. Então eles seguem entregues ao departamento médico, ADM. E o Felipe Luiz, ele vai retornar o time titular logo depois dele poupar, né, contra a Portuguesa, que mesmo com o Flamengo alternativo, né, fez aquele estrago, né, na Portuguesa, de 5-0. Então, a provável escalação do Flamengo é essa aqui, ó. Rossi, um goleiro, né, segue no gol, tá indo muito bem. Wesley voando em campo, lateral direito. Dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, talvez optando por Danilo, que eu acho pouco provável, né, acho que vai ser o Léo Pereira mesmo. Se o Danilo entrar, talvez entre no segundo tempo e no final, se isso for acontecer, né? Alexandro na lateral esquerda, né? Também tá indo muito bem, jogando muita bola. Eric Pulgar na volância. À frente aqui tá Dela Cruz, só que tivemos informações de que o Dela Cruz foi poupado, né? O Flamengo publicou aí de que ele não estaria aí na partida, então... Eu acho que o que vai acontecer, ele vai acabar optando aí, né, por recuar o Gerson, eu acho, ou talvez colocar aqui o Everton Araújo. Não sei se ele vai fazer isso, mas acho mais provável ele recuar o Gerson e colocar mais um jogador aqui à frente, né? Talvez ele recue o Gerson um pouco, bote o Arrascaeta um pouco mais centralizado e aí coloque o Michael no jogo. Eu acho que ele certamente deve fazer isso aí, ele deve botar o Michael na partida, ou ele pode também colocar ou Luiz Araújo, um dos dois ele deve optar em colocar, né? E aí o Plata e o Bruno Henrique, né? Segue o Plata aí também que tá jogando muito bem, assim como o BH. Lembrando que aqui ele pode mudar um pouquinho, né? Pode ser que ele opte pelo Juninho, que eu acho pouco provável também, né? Visto que o Juninho tá ainda se adaptando ao Flamengo, né? Já entrar em um clássico assim, não sei se ele vai iniciar com o Juninho. Acho mais provável, se o Juninho for entrar, ele deve colocar no segundo tempo. É o mais provável de acabar acontecendo. Mas esse aí é o esquema aí, né? Mais ou menos, o provável. Eu acho que a parte inicial ali é o mais certo de acontecer, né? Goleiro, lateral, zagueiros e volante. Acho que isso aí deve ser esse esquema aí mesmo, né? A Raça deve ficar, Gerson deve ficar, Plata e Bruno Henrique. Só sai mesmo aí, eu acho que o Dela Cruz, né? O Dela Cruz vai sair, no caso.
E aí mais à frente ele deve talvez mudar alguma peça, né? Talvez mudar o Plata, botar o Luiz Araújo, talvez colocar o Michael, mas vai mudar pouquíssimas coisas. O desenho do Flamengo basicamente é isso, né? É o que tá jogando muito bem, é o que tá dando certo com o Felipe Luiz. E ele sabe disso. Mas a gente tá ansioso aí pra ver como que esse Flamengo vai chegar pra poder enfrentar esse Fluminense. Agora eu quero saber a sua opinião sobre duas coisas, né? Sobre o que foi falado sobre o Gerson, né? Vocês acham que ele merece um aumento salarial? E se vocês fossem o Gerson e tivessem a oportunidade de ir pro Zenit, você sairia e ia lá pro Zenit mesmo saindo do Flamengo, né? Uma torcida que ama você, onde você já tem o seu status ali muito bem definido. Mas lá na Rússia você certamente ganharia bem mais do que aqui, né? Mas você deixaria de lado aí, né? Ou saberia que não seria convocado para a seleção, que seria esquecido durante um tempo. O que é que você faria? Se fosse eu continuaria no Flamengo, na minha opinião, né? Mas claro que eu não sei como tá a cabeça dele, o que é que ele pensa em fazer. E também se o Flamengo venderia, né? Não sei, mas o fato é que o Zenit está interessado no Gerson. Eu queria saber se vocês venderiam ele, ou se vocês fossem ele, se vocês optariam por sair ou ficar. E também palpites para essa partida. Quem vocês acham que vai ganhar? Flamengo ou Fluminense? E qual será o resultado? Para mim esse jogo vai ser 3-1 Flamengo contra o Fluminense. 3-1 ou 2-0. É o meu palpite. Se for mais, melhor ainda, mas meu palpite é esse. Tamo junto e até o próximo vídeo.